Mais um vídeo aí, gente, no canal. Vamos lá fazer uma análise da política aí. O, o tal planejado, entre aspas, golpe do Bolsonaro foi mais uma falácia feita porque, primeiramente, para ter um golpe precisa de um apoio maciço de povo, mídia, de exército. Mesmo quando você não tem um apoio maciço do povo, tem que ter um apoio maciço do exército e ter armas para dar um golpe. Não existe hoje em dia dar um golpe sem ter o exército, sem ter armas para o povo. Como que é isso? Como que daria um golpe com porrete? Não tem como não. Você dá um golpe num domingo, não existe golpe num domingo não. O golpe tem que estar todas as instituições abertas para render as pessoas que estão nas instituições e elas acatar as ordens e começar a fazer o que for mandado, né, cara? E tem que ter autoridade, juízes, igual o STF tinha que tapar, coisa do tipo. E essas pessoas que foram lá no 8 de janeiro, que eu fiz uma crítica num vídeo passado aí, que eu sempre fui crítico aos intervencionistas, apesar de eu um passado distante ter achado a ideia legal, mas depois eu fui estudando sobre economia, Estado, coisas do tipo. Você pedir intervenção militar é coisa de socialista, socialista da direita. Existe socialistas da direita, sim, que pede intervenção militar. Esses caras é louco, os militares, os próprios, acabaram com a direita, a pouca direita que tinham, os movimentos de direita que existiam, eles caçaram não só esquerdistas, comunistas, socialistas, né, eles caçaram também os direitistas da época. Ah, mas eles não bateram na minha porta, não bateram porque você aceitou. Se você fosse reclamar, ia ser censurado ou preso, né? Mas só que os esquerdistas não são santos nessa época, não. Eles eram grande maioria eram os marginais da época, né? Apesar de alguns terem só sido censurados, outros morreram sendo torturados, aí não tem como defender um regime militar que tortura a pessoa por pedir liberdade. Eles não pediram liberdade, eles pediram ditadura do proletariado. Eu sou contra o militarismo hoje em dia, as ideias de Bolsonaro sobre militarismo, deve ser por isso que esse cara com essa sanha de pensar que o cara ia tentar golpe, porque ele ficava uma babação de ovo de militar, que esses militares é um pau no cu desses, cara. Esses exércitos generais, caralho. Seriam achar ridículo o Bolsonaro fazer. Eu apoiava a parte do governo mais de livre mercado, sim, de menos Estado intervindo na educação, na economia, essas coisas do tipo assim. O Estado sempre quando vai intrometer em algo, sempre vai impor com coerção. Por exemplo, a gente não pode também querer um Brasil puritanismo só de direita, né? Também não seria legal, poderia cessear algumas liberdades de pensamento, entendeu? E também não queremos um Brasil comunista, que é ditadura. Comunismo hoje em dia eu vejo como fascismo, né? As ideias comunistas hoje em dia, igual nas universidades federais, é fascismo. Voltando ao caso, Alexandre de Moraes, ele não era nem para estar nesse caso, velho. Relator, um cara é vítima, juiz, promotor. É, o cara estava lendo o relatório, entendeu? O relatório que a PGR passou para ele. Nessa hora ele tinha que ler o relatório na maior imparcialidade possível, entendeu? Mas ele foi totalmente parcial, já discutindo, falando. Ali ele já deu praticamente o seu voto, como que ele vai votar. Eles julgam, julgam casos e opinam na mídia sobre os casos que vão ser julgados. Isso é imoral, falta de ética.
Esses caras do STF não entenderam nada de... Eles são autoritários, gente. Quem que apoia esses caras estão com a mentalidade autoritária, prendendo os outros, não individualizou as penas de cada um. Por exemplo, um cara não pode responder por um crime que talvez ele nem esteja lá no local. Como que vai responsabilizar um cara que só conversou com outro, ou passou lá na praça e não quebrou nada? Quem quebrou tem que ser penalizado em dando patrimônio público. Isso é errado, cara, quebrar patrimônio público. Nós temos que ser contra isso. Não tem como ninguém apoiar depredação de patrimônio público. Eu acho que nem ninguém dentro do campo da direita ou da esquerda vai... A esquerda, apesar de depredar muito patrimônio privado, que a gente também tem que respeitar a propriedade privada dos outros, não, que a propriedade privada dos outros também é um patrimônio privado, entendeu? Quando você depreda um patrimônio privado, você está também depredando uma propriedade. Talvez uma propriedade que pode ser com ligação emocional da pessoa, uma casa, um prédio, não sei, que custou a comprar, consertar, ou algo do tipo. Esses caras não têm nenhuma moral, nenhuma ética para julgar ninguém, cara. Esses caras do STF, eles estão fazendo o julgamento pessoal deles contra o Bolsonaro. Eles não são isentos de nada. Eles participavam de reuniões junto com o PT, gente, recebendo homenagem, petistas louvando um juiz. Juiz não é para ser louvado, entendeu? O juiz, sabe por quê? Ele tem que ser imparcial, porque ele vai ter que julgar os dois lados uma hora, e ele sendo dessa forma imparcial, ele não tem ligação com nenhuma esferas ali de poder. Ele vai dar a sentença dele isenta de qualquer culminação de pensamento. Por exemplo, o Xandão já é praticamente do governo Lula. Esses caras aí do STF, grande maioria, já fazem parte do governo Lula, votando tudo a favor do governo Lula, coisas assim que eu não vou entrar em detalhes agora, mas eu quero só mostrar como que é o contraditório as ações dos ministros do STF, que são vergonhosas. Condenou a mulher por pichar no batom. Ela ia ter que pegar só dano ao patrimônio público. É isso, gente. Então, os caras estão colocando como abolição do Estado Democrático de Direito. Essas pessoas que estavam ali bobeando não sabem nem o que é Estado Democrático de Direito. Essas pessoas estavam emotivadas pela desilusão, ter perdido a eleição, vamos pôr, e acharam que os militares poderiam ajudar eles, coisas do tipo. Eles não pediram golpe, não pediram nada, não. Na depredação foi uma coisa, um comportamento, extrapolou o senso ali, quando eles depredaram, né? Eu vejo dessa forma. A depredação ali daquele dia 8 foi um exagero, tipo assim, emocional, que eles quiseram mostrar frustração ao resultado da eleição e fizeram mais errado ainda de depredar. Mas coisas erradas sempre acontecem no Brasil, os corruptos estão tudo solto aí e ninguém faz nada. O STF mandou vários corruptos para a rua. Eles mataram milhares de pessoas, roubando, saqueando o dinheiro do povo, que poderia ir para a saúde, melhorar a segurança pública. A segurança pública, o PT destruiu o nosso país. Fica com esse vídeo. Até a próxima. Fui.